Olá pessoal, bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito dos núcleos hipotalâmicos. Vamos revisar aqui o hipotálamo. Então aqui a gente vai ter o nosso tálamo, beleza? E embaixo do tálamo a gente vai ter o hipotálamo, né? Hipo abaixo do tálamo, correto? Então essa estrutura aqui, que mais parece um dente, vai ter alguns núcleos, tá? E aí no meio desse núcleo a gente vai ter substância branca. Então quando você mistura substância branca com núcleo, com esse formato aqui de dente, né, em corte sagital, você vai ter essa estrutura que a gente chama de hipotálamo, tá? Separando o hipotálamo do nosso tálamo, a gente vai ter o suco hipotalâmico. Então essa região aqui é o nosso suco hipotalâmico. Hoje a gente vai falar a respeito dos núcleos do nosso hipotálamo, tá? Suas divisões, suas funções, beleza? Bom, vamos lá então. Então, aqui a gente consegue ver esses núcleos hipotalâmicos, tá bom? A ideia aqui é o quê? Bom, pensa que esses núcleos hipotalâmicos, eles são cheios de corpos, né, celulares de neurônio. Então, a gente vai ter aqui, ó, diversos corpos celulares de neurônio, correto? De diferentes neurônios, né? Então, vai ter um neurônio aqui que vai liberar tal substância, vai ter outro aqui que vai liberar tal substância, vai ter um aqui que vai para tal região, vai ter outro que vai para outra região, né? Você vai ter ali, ó, você vai estar ali recebendo aferências, você está emitindo eferências, tá bom? Então esses núcleos aqui vão estar compactados na região que na minha cabeça, né, mais parece uma digamos com as caixas de bolas, né? Então cada bola aqui seria equivalente a um núcleo, tá bom? E aí esses núcleos organizados nesse formato aqui a gente conhece como hipotálamo, tá bom? Então, esse hipotálamo ele vai servir basicamente para que função? Função do hipotálamo, né? É o que? Controle da homeostase do corpo. Então, tudo que for relacionado à homeostase no corpo, né? De certa forma, talvez não tudo, mas assim, no geral, vai estar ali relacionado com o nosso hipotálamo. Então, esses núcleos eles vão estar ali, ó, percebendo o que está acontecendo e vão estar ali mandando sinais, né? Mandando mandando sinais, né, mandando referências que vão controlar a homeostase do corpo, tá bom? Então, quando a gente for explicar as funções de cada núcleo, vocês vão entender, né, que as funções são todas, né, no geral, relacionadas a essa homeostase, beleza? Bom, a ideia aqui é ter em mente que esses núcleos, né, como eu disse, estão cheios aqui de corpos celulares de neurônio, tá, de diferentes neurônios. Esses neurônios vão se comunicar em diferentes regiões. Então, por exemplo, parte aqui vai para a minha hipófise, outra parte vai para o córtex, uma parte recebe informações do corpo, e outra envia também para o corpo. Então, assim, essa conversa, né, vai estar ali, digamos que centralizada nessa estrutura aqui, que eu chamo de hipotálamo, para gerar o quê? Respostas, tá? Então, recebe informações que vão gerar respostas, tá? Os núcleos, né, de determinados núcleos vão ser preenchidos por determinados tipos de neurônios, e esses determinados tipos de neurônios vão ser bem característicos para algumas respostas, e aí com isso eu falo que esse núcleo, ele faz tal função, tá? Mas na verdade não é um núcleo, na verdade são os neurônios, né, desse núcleo, tá? Então assim, são pacotes de funções, tá? Então só para facilitar o entendimento. Aqui outra imagem que vai ajudar de forma bem legal entender a respeito desses núcleos hipotalâmicos. Perceba, eles estão organizados, né, do lado direito, lado esquerdo, tá? Então todos os núcleos que eu estou falando aqui, eles vão se repetir contralateralmente, beleza? Então, assim, essa era a primeira ideia inicial, né, de enxergar essa visão, entender que, né, você recebe informações e você recebe informações aqui, seus neurônios mandam resposta, tá bom? E aí eu acabo caracterizando determinados núcleos a uma ou duas, três respostas, tá bom? E é assim que vai funcionar nossa explicação aqui, beleza? Bom, então, vamos lá. Em relação agora à anatomia, né? A parte anatômica é a parte que de fato vai ser importante aqui. Bom, a gente divide esse hipotálamo em três regiões, tá? Então, de antero para posterior, a gente vai dividir em três regiões, que é a região anterior. Então, você vai ter aqui, ó, região anterior, formada aqui por 5 núcleos, ok? Você vai ter aqui essa região túbero infundibular,
formado por 4 núcleos, e você vai ter aqui essa região posterior. Então, aqui a região posterior, túbero infundibular e a região anterior, beleza? Bom, em relação à minha região anterior, você vai ter alguns núcleos, tá bom? Agora a gente vai nomear esses núcleos. A gente vai ter aqui na região anterior um núcleo paraventricular, então aqui ó, núcleo paraventricular, ok? A gente vai ter também um núcleo anterior, então aqui ó, um núcleo anterior, tá? Aqui. Deixa eu colocar melhor aqui, anterior, tá? A gente vai ter também um núcleo pré-quiasmático, tá? Então a gente vai ter aqui um núcleo pré-óptico, perdão, pré-óptico, isso, núcleo pré-óptico, está aqui, tá? A gente vai ter aqui esse núcleo pré-óptico. A gente vai ter também um núcleo supraquiasmático, então aqui é um núcleo supraquiasmático, então vamos lá, supraquiasmático. E, por fim, a gente vai ter também um núcleo supraóptico, tá? Então, é esse núcleo aqui que é o supraóptico. Vamos colocar ele aqui. Então, supraóptico, ok? Beleza, então esses são os núcleos que eu vou estar encontrando aqui na minha região anterior do nosso hipotálamo. Quais são as funções, né, desses núcleos? Bom, vamos lá? Bom, meu núcleo paraventricular, você tem que lembrar o seguinte, paraventricular. Então, imagine uma barriga, correto? Então, esse aqui, ó, vamos desenhar um corpo, para entender? Então, aqui a gente tem um corpo, né, de uma pessoa, aqui ó, os bracinhos, certo? Aqui a cabeça dessa pessoa, aqui as pernas, certo? Então, a gente vai ter aqui uma região do ventre, né, que é a famosa barriga, ok? Então, só para facilitar o entendimento, ó, para lembrar, barriga, né? Então, aqui o ventre e paraventricular, né? Ou seja, perto ali da minha barriga, o que você vai ter? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uns riscos, ó, riscos assim e riscos assim, tipo para formar como se fosse um círculo, né? Em meio a um retângulo, correto? Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque em cima dessa barriga a gente vai ter a tireoide, correto? Do lado a gente vai ter o que? Os rins, né? E aí em cima dos rins a gente vai ter a suprarrenal. Então a gente lembra aqui da suprarrenal, correto? E aqui embaixo, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar, né, for o caso de mulher, a gente vai lembrar da parte feminina, né? Então sistema reprodutor feminino, tá bom? Então sistema reprodutor feminino. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, região paraventricular, o que ela vai produzir? Ela vai produzir o quê? Vai produzir TRH, então vai estar relacionada à produção aqui do TRH, vai estar relacionada aqui na produção do CRH e da ocitocina. Tá, por que eu estou falando isso? Por quê? Bom, TRH seria essa parte posterior, né? Lembra da tireoide? Pois é, a tireoide está em cima da barriga, que eu lembro aqui. O CRH, ele vai estar relacionado à produção de cortisol, né? TRH, CTH e depois cortisol. Então, eu lembro aqui da minha suprarrenal. E o que a gente vai ter aqui embaixo? Sistema reprodutor feminino. Aí eu lembro de ocitocina, tá bom? Então, no meu núcleo paraventricular, você vai ter a formação dessas 3 coisas aqui, beleza? Bom, show de bola. No meu núcleo anterior, o que eu vou ter que lembrar, né? Vou ter que lembrar que nesse meu núcleo anterior, a gente vai ter o quê? A gente vai ter núcleo, vai ter neurônios que vão promover que função? Vão promover hipotermia, tá? Então, aqui você vai ter a promoção da hipotermia. Então, né, núcleo anterior, nessa minha região anterior, o que vai fazer? Ele vai promover hipotermia, tá? Então, vão promover reações de hipotermia. Entre elas, vasodilatação, por exemplo.
tá? Então, como que eu faço para lembrar? Bom, anterior produz hipotermia, tá bom? E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que quando você tem uma degeneração desse núcleo aqui anterior, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse corpo ele não vai conseguir se resfriar. Então, você vai ter uma hipotermia hipotalâmica, tá? Então, não se esqueça disso. É importante, muito importante lembrar disso. Bom, a gente vai ter também o núcleo supraóptico. E o que esse núcleo supraóptico ele vai estar relacionado, né? Com que coisa que ele vai estar relacionado? E aí eu vou tentar passar um macete, que é o seguinte, ó. Imagine um homem, certo? E esse homem tem um sistema reprodutor masculino dele. A gente vai ter aqui os testículos e a gente vai ter aqui em cima o pênis, correto? Bom, aqui mais parece o que? Um olho de uma pessoa, né? São dois olhos, tá? E em cima desses dois olhos a gente vai ter um pênis, tá? Então, o testículo é como se fosse os olhos da pessoa, tá? E aí, em cima dele, né? Supraóptico, em cima desses olhos, a gente vai ter um pênis, correto? Então, supraóptico, pênis. E o que o pênis faz? Ele vai fazer xixi, tá? Então, o supraóptico, ele está relacionado com a produção do ADH, o hormônio antidiurético, que diminui ali a produção do xixi. Então, quando os olhos estão abertos, esse meu pênis ele fica com vergonha e aí não faz xixi. Então, quando esses olhos estão abertos, né, quando você tem um estímulo supraóptico, o que vai acontecer? Você não vai ter ali a produção de xixi. Por quê? Porque você liberou o ADH. Então, o núcleo supraóptico está relacionado com a produção de ADH, tá? Então, só mais um macete aqui. E, vamos lá, e o preótico? O preótico, ele vai estar relacionado com uma determinada substância. Que substância é essa? GnRH, tá? Que é o hormônio regulador de gonadotrofinas, tá bom? E como o gonadotrofina está relacionado a características sexuais, então ele também estaria relacionado ao comportamento sexual, tá? Um macete para lembrar é que esse meu pré-óptico, ele é bem na frente mesmo, tipo, ele é o ele é o que está mais anterior, então ele é o mais para frente, digamos assim. E aí eu lembro, né, comportamento sexual, essas características sexuais bem avantajadas, né? Então aquela pessoa que está para frente, meio, enfim, vocês entenderam, certo? E aí, por fim, supraquiasmático. Supraquiasmático está em cima do meu quiasma óptico, e esse meu quiasma óptico vai estar relacionado com o quê? Com a visão, tá? E o que a visão faz? A visão, ela percebe se é de dia ou se é de noite. Então, o meu núcleo supraquiasmático está relacionado com o meu ciclo circadiano, tá bom? Então, vai estar relacionado aí com o meu ciclo circadiano. Então, relacionado também à função da pineal, consequentemente, a percepção desse meu ciclo circadiano. Então, aqui a gente falou dos núcleos dessa minha região anterior, tá bom? E suas funções relacionadas, tá? Lembrando, essas funções estão relacionadas porque a gente vai ter neurônios, né, que recebem aferências e que enviam referências, e aí essas percepções de referência e envio de referências vão promover essas funções aqui, e esses neurônios estão agrupados nesses núcleos aqui, então por isso que eu caracterizo esses núcleos com essas determinadas funções, tá? Então, terminamos aqui essa primeira parte da aula e, por fim, no próximo vídeo a gente vai falar a respeito desses meus núcleos da minha região tuberoinfundibular e suas funções e os núcleos dessa região posterior, beleza?